Sejam bem-vindos ao primeiro Clube do Conto de 2023. Eu sou o Otávio e comigo hoje para explorar o conto de um autor ainda não lido, mas muito merecido, tenho comigo meu companheiro Tots. Olá. E meu companheiro João. Olá, jovens entusiastas literários. Com toda a sua glória no formato JPEG aqui. Sempre presente, sempre sorrindo. Um rapaz sempre alegre. É assim eu mantenho a constância, né, cara? Vai que um dia não esteja apresentável pros ouvintes ou viewers. Pra mim você tá sempre gravando de cueca, João. Essa é a realidade. Não, só naquele episódio do erotismo, esse aí. Muito que bem. Hoje nós temos aqui um autor que a gente já comentou bastante. Inclusive, a gente já fez uma fanfic desse autor com Drácula. É verdade. E ninguém mais, ninguém menos que Lima Barreto para nos acompanhar. Deixa eu colocar aqui direito no quadrado. Lima Barreto para nos acompanhar hoje. Um dos, se não para mim, o maior autor brasileiro já existente na história desse planeta. Ele que me aguarde. Um autor que, infelizmente, já faleceu há alguns anos. Pois e fazer teve que ele uma... estaria hoje completando 158 Vá. anos, se estivesse vivo. Eu Tipo nem isso. sei Eu não sei. quantos anos ele estaria completando. Deixa eu até ver aqui. Eu sempre acho engraçado. 1881. Olá, aqui é o Otávio do Futuro fazendo uma pequena correção, pois esse dado que eu acabei de falar da morte de Lima Barreto, na verdade, é a data de nascimento. E a data correta do falecimento de Lima Barreto é 1º de novembro de 1922. Portanto, ele estaria fazendo 100 anos se ainda fosse vivo. Mas então, esse senhor aqui, esse escritor, ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Ele amava muito o seu Rio de Janeiro, dá pra ver pela escrita dele. Acho que quase todas as histórias dele se passam no Rio de Janeiro. E ele era bastante crítico da sua realidade por ser um homem negro. Ele escrevia bastante sobre ser negro, sobre racismo, preconceito e afins, mas ele também tinha um humor bem ácido quanto à política, né? Ele gostava muito de apontar o quão hipócrita a política era ou o quanto as pessoas que estavam no poder não faziam a menor ideia do que estavam fazendo, né? Isso não fazia Ele é mais parte do trabalho dele também? Ele não era jornalista? Eu acho que ele foi um jornalista, foi jornalista também, isso aí. E as obras mais famosas dele, com certeza, são o Triste Fim de Policarpo Quaresma e o Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Acho que são as duas obras mais famosas, dois excelentes livros. Quem sabe algum dia a gente traga aqui. Acho que o Tots uma vez já indicou o do Policarpo aqui no podcast. E eu vivo indicando Recordações porque foi a primeira história que eu li dele e é fenomenal. É meio que. Eu li essa porque tu me indicou até. Era tipo uma auto-inserção da vida dele, mas ao mesmo tempo ele inventa umas coisas muito divertidas ao longo da história. Uhum. Infelizmente, Lima Barreto faleceu sem fazer muita fama na sua época e faleceu, acho, até bem amargurado. O medo de todo grande artista, né? Mas ele era bem amargurado porque ele não conseguia esse reconhecimento dentro da sua época e ele foi meio que redescoberto pós-mortem, né? Aqui no Brasil, a biografia, tanto a biografia quanto o livro de onde eu vou estar tirando o conto de hoje, eles foram trazidos pela Lilia Moritz Schwartz. Ela escreveu a biografia dele, que é um outro camalhaço enorme, e esse livro aqui é uma compilação de todos os contos dele, lançados e não lançados. Tanto que na introdução ela fala que tipo tem alguns contos pro final que tem algumas palavras que são impossíveis de você saber o que elas são, porque ele só escreveu no papel. Ele nunca passou, nunca datilografou ou algo do tipo. E é isso. Hoje nós vamos estar lendo A Nova Califórnia, que eu até tentei procurar alguns outros contos dele, achei vários assim curtinhos, mas esse também é considerado um dos melhores que ele já escreveu. E a gente já vai descobrir por quê, né? Então, vamos para A Nova Califórnia.
Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era a subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro, grossas revistas em línguas arrevessadas, livros, pacotes. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. Vou fazer um forno, disse o preto, na sala de jantar. Imaginem o espanto da pequena cidade de Tupiacanga ao saber de tão extravagante construção. Um forno na sala de jantar. E pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidro, facas sem corte, copos como os da farmácia, um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, era um fabricante de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte com o tinhoso. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar, e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar, não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa. E não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito, que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluíra que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante os seus trabalhos científicos. Homem informado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o Dr. Jerônimo não gostava de receitar e se fizera sócio da farmácia para mais em paz viver, a opinião de Bastos levou tranquilidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração a pessoa do grande químico, que viera habitar a cidade. De tarde, se o viam a passear pela margem do Tupiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo, todos se descobriam e não era raro que, às boas noites, acrescentassem doutor. E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maneira pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade de Messias com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas, de pele baça, gretada e áspera, vivendo amparadas na necessária caquetia dos trópicos. Por vezes, vinha-lhe a vontade de pensar qual a razão de ter Bernardino de Saint-Pierre gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia e esquecer-se dos escravos que os cercavam. Em poucos dias, a admiração pelo sábio era quase geral, e não era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, mestre-escola e redator da Gazeta de Tupiacanga, órgão local e filiado ao partido situacionista, embirrava com o sábio. Vocês hão de ver, dizia ele, quem é esse tipo? Um caloteiro, um aventureiro, ou talvez um ladrão fugido do rio. A sua opinião em nada se baseava, ou antes, baseava-se no seu oculto despeito, vendo na terra um rival para a fama de sábio de que gozava. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tupiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro, de resto, e contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tupiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais, um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Soterro, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente da casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica do Bastos a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervinha e emendava. Eu asseguro, dizia o agente do correio, que... Por aí, o mestre-escola intervinha com mansuetude evangélica. Não diga asseguro, Sr. Bernardes, em português é garanto.
E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Perino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival, que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as suas palavras e a sua eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dia suas contas, como era generoso, pai da pobreza, e o farmacêutico vira numa revista de específico seu nome citado como químico de valor. Havia já anos que o químico vivia em Tupiacanga, quando, uma bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica dentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse, e, certo dia, quando o sacristão Orestes ousou penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu. Vendo, Bastos saiu de trás do balcão, correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava, e foi quase em uma exclamação que disse: "Doutor, seja bem-vindo." O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu: "Desejava falar-lhe em particular, Sr. Bastos." O espanto do farmacêutico foi grande. Em que poderia ele ser útil ao homem cujo nome corria mundo e de quem os jornais falavam com tão acendrado respeito? Seria dinheiro? Talvez. Um atraso no pagamento das rendas, quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa, sob o olhar espantado do aprendiz que, por um momento, deixou a mão descansar no grau, onde macerava uma tisana qualquer. Por fim, achou ao fundo, bem no fundo, o quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos ou para as pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor. "Como o senhor deve saber, dedico-me à química. Tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio." "Sei perfeitamente, doutor. Mesmo tenho sido informado aqui aos meus amigos." "Obrigado. Pois bem, fiz uma grande descoberta, extraordinária." Envergonhado com seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou: "Uma descoberta, mas não me convém por ora comunicar ao mundo sábio, compreende?" "Perfeitamente." Por isso precisava de 3 pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em forma, para resguardar a prioridade de minha invenção. O senhor sabe, há acontecimentos imprevistos e... Certamente, não há dúvida. Imagine o senhor que se trata de fazer ouro. Como? O quê? Fez Bastos arregalando os olhos. Sim, ouro, disse com firmeza Flamel. Como? O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas que devem assistir à experiência, não acha? E, com certeza, é preciso que os seus direitos fiquem resguardados, porquanto... Uma delas, interrompeu o sábio, é o senhor. As outras 2, o senhor Bastos fará o favor de indicar-me. O boticário esteve um instante a pensar, passando em revista os seus conhecimentos e ao fim de uns 3 minutos, perguntou. O coronel Bentes lhe serve? Conhece? Não. O senhor sabe que não me dou com ninguém aqui. Posso garantir-lhe que é um homem sério, rico e muito discreto. É religioso? Faço-lhe esta pergunta, acrescentou Flamel logo, porque temos que lidar com ossos de defunto, e só estes servem. Qual? É quase ateu. Bem, aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e dessa vez demorou-se um pouco mais consultando a sua memória. Por fim falou. Será o tenente Carvalhais, o coletor. Conhece? Como já lhe disse... É verdade. É homem de confiança. Sério, mas... Que é que tem? É maçom. Melhor. E quando é? Domingo. Domingo os 3 irão lá em casa assistir a experiência e espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta. Está tratado. Domingo, conforme prometeram, as 3 pessoas respeitáveis de Tupiacanga foram à casa de Flamel e, dias depois, misteriosamente, ele desapareceria sem deixar vestígios ou explicação para o seu desaparecimento. Tupiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde em onde, os expressos davam a honra de parar. Há 5 anos não se registrava nela um furto ou roubo.
As portas e janelas só eram usadas porque o rio as usava. O único crime notado em seu pobre cadastro foi um assassinato por ocasião das eleições municipais. Mas, atendendo que o assassino era do partido do governo e a vítima da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a exportar o seu café e a mirar as suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio que a batizara. Mas, qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos mais repugnantes crimes de que se tem memória? Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio. Não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria. Era coisa pior, sacrílega, aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se as sepulturas do sossego, do seu cemitério, do seu campo santo. Em começo, o coveiro julgou que fossem cães, mas, revistando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os, foi inútil. No dia seguinte, um jazigo perpétuo arrombado e os ossos saqueados. No outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era gente ou demônio. O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta. Foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se pela cidade. A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades. A religião da morte precede todas e certamente será a última a morrer nas consciências. Contra a profanação, clamaram os 6 presbiterianos do lugar. Os bíblias, como lhes chama o povo, chamavam o agrimensor Nicolau, antigo cadete, e positivista do rito Teixeira Mendes. Clamavam o major Camanho, presidente da loja Nova Esperança. Chamavam o turco Miguel Abdala, negociante de armarinho, e o cético Belmiro, antigo estudante, que vivia ao Deus dará, bebericando Paraty nas tavernas. A própria filha do engenheiro residente da Estrada de Ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la, a linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror que tal ato provocara em todos do lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros? Que podia interessar aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura, o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do seu busto nas calçadas do rio? De certo, não, mas era a morte implacável e onipotente, de que ela também se sentia escrava, e que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansando num caixão bem feito e num túmulo seguro, depois de ter sido essa carne, encanto e prazer dos vermes. O mais indignado, porém, era Pelino. O professor deitara artigo de fundo, imprecando, bramindo, gritando. Na história do crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes, como sejam o esquartejamento de Maria de Macedo, o estrangulamento dos irmãos Foco, não se registra um que o seja tanto como o saque às sepulturas do sossego. E a vila vivia em sobressalto. Nas faces não se lia mais paz. Os negócios estavam paralisados, os namoros suspensos. Dias e dias por sobre as casas pairavam nuvens negras, e, à noite, todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais. Parecia que os mortos pediam vingança. O saque, porém, continuava. Toda noite eram 2, 3 sepulturas abertas e esvaziadas de seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolvera ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois outro, e pela madrugada já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse dia, o coveiro verificou que 2 sepulturas tinham sido abertas e os ossos levados para o destino misterioso. Organizaram então uma guarda. 10 homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão dos mortos. Nada houve de anormal na primeira noite, na segunda e na terceira, mas na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se por entre a quadra dos carneiros. Correram e conseguiram apanhar 2 dos vampiros. A raiva e a indignação, até aí sopitados no ânimo deles, não se contiveram mais e deram tanta bordoada nos macabros ladrões que os deixaram estendidos como mortos. A notícia correu logo de casa em casa e, quando de manhã se tratou de estabelecer a identidade dos 2 malfeitores, foi diante da população inteira que foram neles reconhecidos o coletor Carvalhais e o coronel Bentes, rico fazendeiro e presidente da Câmara.
este último ainda vivia, e a perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro e o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico, respeitado, como desceria o papel de ladrão de mortos se a coisa não fosse verdade? Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis, como não seria bom para todos eles? O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que no ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, pensou logo no prado verde do Costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças. As necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro viriam atender, satisfazer e felicitá-los, e aqueles 2 ou 3 milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fossem uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações. Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur e mesmo entre as famílias questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram. Andaram juntos e de acordo houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou o pai. Papai, vamos aonde está a mamãe. Ela era tão gorda. De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que receberam em 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera. Não matara nem profanara sepulturas. Fora o bêbado Belmiro. Entrando numa venda, meio aberto, e nela não encontrando ninguém, encheram uma garrafa de Paraty e se deixara ficar a beber sentado à margem do Tupiacanga, vendo escorrer mansamente as suas águas sobre o áspero leite de granito. Ambos, ele e o rio, indiferentes ao que já viram. Mesmo a fuga do farmacêutico, com o seu Potosse e o seu segredo, sob o dossel eterno das estrelas. Eu tava muito curioso quando fui ler o conto a primeira vez, por causa do nome Nova Califórnia. E daí logo fica evidente que é sobre a corrida do ouro, né? Até me lembrou muito o Deadwood, pra quem já assistiu o seriado da HBO, que é bem sobre essa época que tem a corrida do ouro na Califórnia e que os personagens começam, as pessoas, né? As pessoas começam a largar tudo, pessoas que moram super longe, assim, lá largam tudo que elas têm ou apostam tudo que elas têm pra a possibilidade de encontrar o ouro, né? E aqui é onde culmina o texto dele, né? Todo mundo fica maluco e a ganância toma conta, né? Literalmente matam uns aos outros, né? Pelo ouro. Inclusive, a minha frase favorita do conto é: os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. É muito bom isso. E tu, João? O que tinha de expectativa? Eu não sabia, na verdade. Não imaginava, achei que era, assim, pelo título, algum texto sobre alguma recolonização, alguma coisa assim. De algum pequeno povoado, né? É de se esperar. Faz sentido. E eu fiquei surpreso que ele faz muitas alusões, assim, ao processo de alquimia, né? Tanto falando da transformação de ouro, com o sobrenome Flamel e assim vai. Exato. E eu achei interessante que uma leitura que... Eu não sei se você ia chegar a comentar desse ponto depois, mas foi uma impressão que eu tive, terminando de ler o livro, que alguns habitantes já ficam assim bem suspeitos, se sentem desconfortáveis e ficam suspeitos do cara, né, que chega ali, um sábio todo isolado, e falam, não, esse tem pacto com o diabo e tudo mais e tal. E eu achei interessante que eu pensei que uma leitura do conto poderia ser que ele é de fato o diabo, porque depois que ele vai ali e desaparece, a cidade cai no caos, né, todo mundo começa a se matar e assim vai. Porque supostamente você pode assumir que ele sumiu porque os 3 lá mataram ele e ficaram com o processo de transformação, né? Foi o que eu assumi. Mas, pois a coisa mais óbvia seria essa, mas eu pensei, mas e se ele de fato fosse o diabo e só quisesse, tipo, passar esse conhecimento do ouro pras pessoas e depois deixarem elas se matarem? É uma leitura que interessante. foi o que aconteceu também, sabe?
É uma E eu, leitura. eu só- Ele acabou sendo meio que a perdição da pois é, cidade pois é. também, né? Eu só pensei isso justamente porque os habitantes dali dizem, né, que alguns, os mais crentes, assim, dizem que ele tem um pacto com o diabo, então eu achei que seria uma Uhum. leitura interessante. É As duas verdade. são válidas, né, até porque nada é confirmado no texto, então... Eu acho que é muito interessante como ele separa em partes esse conto, né? Se você ler ele acho que tem 4 partes esse conto, se eu não me engano. Uhum. E é muito interessante como é três isso, como ele faz a quebra de 4 uma páginas. página para outra, que é a primeira é quando os habitantes da cidade descobrem que estão sendo roubados túmulos, né? Todo mundo fica chocado, meu Deus, que crime horrível, que horror, fazem vigília. E a segunda é quando eles descobrem o motivo e como muda da água pro vinho, né? Por assim dizer. Todo mundo, Mas a tipo. primeira não seria a parte que ele chega na vila e tem Não, eu tô falando, tipo, do final Ah, do tá, conto mesmo. entendi. Como ele faz essa troca muito rápida entre, tipo, todo mundo tá enojado do que tá acontecendo, né? Sim. Desses furtos. E como, ao descobrir que era pra fazer ouro e que elas poderiam se beneficiar disso, todo mundo muda de opinião e começa a agir da mesma forma, né? É verdade, porque ele até faz o narrador falar que, não foi parricídio, não foi assassinato de uma família inteira. A coisa mais sacrílega era roubar os ossos dos mortos, né? Roubar E os todo mundo ossos do fica de morto. fato enojado. Ele, não, mas se faz ouro. Então beleza, então de boas. Agora, Então os fins justificam os meios aqui. Mas exatamente. eu confesso que eu fiquei confuso com essa estrutura a primeira vez, porque como ele fala logo que na segunda parte que o personagem, o Flamel ali, foi embora, Uhum. e daí a terceira ele começa com era uma cidade pequena, não sei o que. Pra mim, eu fiquei meio perdido no tempo ali, se depois, na primeira vez que eu li, né, se aquela parte Uhum. ali já era muito depois e o cara foi embora, ou se ele tinha revelado uma informação que no final das contas o cara ia fugir e depois ele volta pra parte deles. Foi o que eu achei na primeira vez. Eu achei quando ele Uhum. diz ali que o cara fugiu e depois ele começa a falar sobre os túmulos serem violados, eu achei ok, isso ele me deu uma informação lá da frente e ele voltou pra contar a Uhum. parte toda que se desenrola da população descobrir. Só. Qual parte que é essa, Tots? Onde é que tá esse parágrafo? Que eu fiquei curioso agora que eu não tinha percebido isso. É que não é que ele foge, ele desaparece, né? Desaparece, é. Isso, É. que, É que, na primeira parte? Que fala na No da fim da chegada? segunda, não é? segunda. Na segunda? Tipo, Uhum. desaparece sem vestígios ou explicação para o seu Viajantes. desaparecimento. Um, Uhum. É, ó. Dias depois, misteriosamente, ele desapareceria sem deixar de vestígios ou explicação para o seu desaparecimento. tem esse E daí pulo ali. É daí a de- terceira parte dá um pulo mais pra frente, né? Tá, Dá pra mas se então entender. foi aí que eu achei, porque como é que ele disse dias depois Uhum. ele desapareceu, aí na outra parte, a princípio ele não diz que Uhum. agora, o que ele disse, há 5 anos não se registrava nem, tá. Ele não diz daí nessa terceira parte, quando começa, tu não sabe se é depois daqueles dias que o cara desapareceu ou se é entre o Uhum. diálogo e ele desaparecer. E foi o que eu achei que era. Uhum. Eu achei que era imediatamente antes dele desaparecer naqueles dias. E não é Uhum. Não, mas depois. é depois. Eu Uhum. achei que foi logo depois, porque já não tinha mais o sábio, né? O Flamel. E daí os três ali já tinham começado com o processo da alquimia, né? Que descobriram dele. Foi E na isso. verdade, dos 3, só 2, né, sobraram ali pro final. Que foram pegos tentando assaltar o cemitério, né? Que Mas o eles terceiro constam. não era o Flamel? Não, o terceiro era o Não. farmacêutico. É, Que então, foi na casa de quem tinha Tinha ouro, o inclusive. Flamel e mais 3. Ah, Sim, tá. É. não, o Flamel é mais dois. Então, É? é o Tenente Sim. Carvalhais, O, é, o e Coronel Ben. o Coronel Bentes, o Carvalhais e o Boticário, O que é Boticário. E o E o Flamel. Flamel, então são 4, é. Não, São mas não. 4. É que São 4? não, mas é que assim, os três foram testemunhas do processo do Flamel, e daí subentende-se, né, que eles mataram o Flamel e ficaram com o processo. Então aí são três roubando Só os que no túmulos. final só são capturados 2, né? Sim, foi capturado o Carvalhais e o Bentes, e daí até faz uma menção de que eles basicamente interrogam os dois e eles falam: a gente descobriu como fazer ouro através dos ossos e tal. E daí eles apontam: e o nosso outro cúmplice é o farmacêutico. E daí eles falam: tem uma menção do narrador falando que a população daí vai atrás da casa do farmacêutico.
Mas ele não dá o paradeiro dele no fim das contas. Pois é, né? aí que tá. Aqui, ó. Uhum. Este último ainda vivia. Aqui tá falando farmacêutico. Uhum. E a perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro e o companheiro que fugira era o farmacêutico. Ah, perdão, aqui tá falando do Bentes. Mas aí, ó, o companheiro que fugira era o farmacêutico. No caso, o terceiro Tá. não foi capturado. Então realmente o alquimista foi morto por um dos três, né? Isso eu acho curioso do Lima Barreto, porque eu li outros contos dele. E eu não sei se é uma questão da época, porque até hoje ainda se tem, mas é essa estranheza com a pessoa nova na cidade, né? Que quando chega ali o Isso mais Flamel. em povoados pequenos, né? Mas quando chega. Só que também em ruas, por exemplo. Eu, quando morava em Capinzal, era bem comum. A vizinhança sempre ficava de olho no novo vizinho. Ai, essa gente vem da onde? Se a pessoa não se misturava muito, era gente estranha. Então, de outro estado, né? Principalmente se vem do você Nordeste, é um intruso no ecossistema, né, cara? Aí é normal. Só que é muito interessante, porque daí as pessoas começam a criar histórias na cabeça. E aqui eu acho que o Lima Barreto representa muito bem essas histórias que as pessoas criam na cabeça. Me lembrou quase o... Agora eu esqueci o nome do... Que era o Dom José, não era? Qual que era o escritor? Murilo Rubião. Dom José não era tão legal. Então, me lembra muito esse texto que era a cidade criando histórias em cima de uma pessoa sem nunca saber o que era verdade, né? Que é essa mania de... Aqui ele usa uma cidade pequena, mas é de bairro. Você provavelmente conhece alguém que é taxado por algum título porque as pessoas não o conhecem. Nesse caso, o alquimista era tido como sábio, né? Mas, num primeiro momento, tentaram incriminar ele, né? Tentaram colocar que ele era gente estranha. Eu não digo incriminar, né? Mas certamente tentaram taxar ele de estranho ou que eles falam herege. que o delegado só não foi na casa dele porque defenderam ele, né? Porque falaram, não, ele é um sábio, não tem nada disso. E tem um outro conto do Lima Barreto. Na verdade, teve um atenuante ali disso. também, que foram eles, a população, né? Vendo ele se dar muito bem com as crianças. Uhum. Que aí também eu acho que é tipo meio que um desvio do conto que ele parece te levar a entender que a história vai pra outro lado, né? Mas desde o começo eu acho que a história vai entender que vai pra outro lado. Você não imagina como que vai terminar isso, né? Quer dizer, se você pensar na Corrida do Ouro, por causa do Nova Califórnia, aí sim. Mas eu tinha completamente esquecido do título conforme eu li o texto. Eu não tinha muita noção dessa história da Corrida do Ouro da Califórnia, né? Que o Tots trouxe aqui. Mas dá um contexto legal. Eu achei muito, muito divertido essas questões que Lima Barreto pega de tipo acontecimentos reais e transformar no modo a brasileira, né? Porque dá pra entender que a Nova Califórnia é no Brasil, né? Tupiacanga. Inclusive um excelente nome de cidade, Tubiacanga. Existe uma Tubiacanga e um rio Tubiacanga do Rio de Janeiro? Aliás, eu ia falar, aliás, se é no Rio de Janeiro mesmo, mas é porque eles fazem referência à capital, né? É um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Olha só. Localizado dentro da Ilha do Governador. Eu achei engraçado que ele comenta que a cidade era tão pacífica que só se fechavam as janelas porque era o que se fazia no Rio, não era porque... Sim, pois é. Era um costume da cidade. Ai. Isso me lembrou um pouco o Sherlock Holmes, né? Por que vocês se vestem assim aqui no Brasil? Por causa da Europa, porque faz isso na Europa. É a síndrome de querer fazer parte, né? Síndrome do vira-lata, né, cara? Vira-lata. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham, qual é a razão dele ter terminado com... Tipo, por que o bêbado Belmiro foi inafetado por isso? E antes de vocês responderem, eu só queria pontuar aqui que na última frase ele usa duas palavras que eu não sabia o que significavam. Ele diz assim, com o seu... Ele fica falando, né, do Belmiro no bar. Com o seu potose e o seu segredo sob o dossel eterno das estrelas. Potose eu não sabia o que era, fui procurar e é tesouro. E é um P maiúsculo, que é curioso. Pois é. Que Potose também, só aqui que eu procurei, a capital da província de Tomas Frias do departamento de Potose, na Bolívia.
Não é só uma palavra, é um local também. Mas aqui é tesouro. É tesouro, né? sim. Uhum. Uhum. E o dossel, de dossel eterno das estrelas. E dossel é aquele negócio da... Sabe aquelas camas antigas que tem um negócio por cima? Aqui tô vendo, é um Sim, pano. sim. É um pano. Tipo aquelas Tipo camas aqueles da véus monarquia. pra cobrir as Da camas, né? monarquia, né? Olha só. Ok, né? Tá. Você pode repetir a pergunta? O que a gente. Porque, qual é a simbologia ou a simbologia ou a razão pelo Belmiro ter sido inafetado e pra ele acabar o texto assim com o Belmiro ao lado do rio, assim? Aqui eu vou chutar duas coisas. Uma delas é chute mesmo. É uma questão quase de autoinserção, porque o Lima Barreto era um alcoólatra. Ele tinha problemas, inclusive foi o que levou ele a óbito, né? E ele se taxava muito como um excluído da sociedade por isso, né? Por causa dos problemas de alcoolismo dele. Então aqui eu vejo que, tipo, para um alcoólatra, ouro não importa, sabe? Para alguém assim. Uma leitura. E a outra é de ser uma pessoa que tá tão alheia a tudo aquilo que tá acontecendo na cidade, que não pegou acontecendo, inclusive, né? Não tem interesse. E meio que, tipo, eu acho que o personagem tá ali, né, não ter sido afetado, é mais pra mostrar que quando todos morrem, não importa mais ter ouro ou não. Não importa mais ter dinheiro ou não. Tipo, não existe mais razão pra aquilo. Inclusive tem um joguinho que eu joguei nas férias que é Pico Nico, o nome dele. E que tem um super magnata que. Pico Nico, por acaso, é um menininho ruivo? Não, não. Não? É É porque é tipo um mascote do Newgrounds, achei que podia ser. Tá. Mas o Pico Nico, ele é tipo. É um magnata que ele começa a dar ouro de graça pra todo mundo. No entanto, que as pessoas deem. Cada cidadezinha dê alguma coisa pra ele. Tipo, árvores, milho e tal. E as pessoas, assim, ele faz chover ouro. E aí chega num ponto da história que as pessoas falam: agora a gente chove ouro, mas ninguém mais vai lá pegar porque a gente já tem tanto ouro que a gente não sabe mais nem o que fazer com isso daqui. Então é um pouco. Me remeteu um pouco a isso. E vocês? Mas e o... Um, Quer falar? Pode falar. eu não tenho certeza, na verdade, porque duas coisas. Como se disse, eu não compreendi muito bem esse final aqui, qual que é a simbologia do bêbado não ser afetado, né, e estar ali aparentemente mais sossegado do que os outros. Do que os outros, no caso, todos os que foram contaminados pela febre do ouro. E eu também acho que ele deixou o final da história, de certa forma, bem aberto, assim, né? Porque ele fala, vamos lá pra casa do farmacêutico. Eu imagino, assim, uma turba furiosa da cidade querendo ir atrás do cara para descobrir esse processo do ouro. E daí, conforme ele menciona isso, ele vai lentamente transicionando para falar do bêbado tomando sua Paraty, que eu nem sabia que era uma bebida, inclusive, no bar sossegado e faz a menção ao rio como algum tipo de metáfora. Então, eu não entendi o que ele quis expressar com isso. Como o Otávio falou, que se talvez for uma autoinserção, pode ser que seja tipo, como a gente mencionou no começo, a ideia do artista não celebrado, do artista não reconhecido, né? Porque ele tá basicamente sozinho bebendo. E eu também não sabia que ele era um alcoólatra. Então pode ser talvez uma inclinação a ele reclamar de tipo, que ele não tem reconhecimento da sociedade pela literatura dele. Mas isso é só, tipo, eu chutando baseado no que o Otávio já tinha chutado, sabe? Então, é uma interpretação em cima de uma interpretação. Mas agora que você levantou a pergunta, eu fiquei realmente curioso com o que é a simbologia do bêbado sozinho ali no final. Eu acho que isso que o Otávio falou dele como alcoólatra e excluído da sociedade faz sentido. Mas tem algo, acho que tem algo mais aqui, que eu também não sei exatamente o que é, mas o que é, tipo, o Potose e o que é o segredo. Porque ele entra ali, pega a É garrafa, verdade. eu acho que é uma cachaça, essa Paraty. Uhum. O Potose, o tesouro dele é o quê? É a cachaça ou é tipo o rio, é a cidade, é a vida, sabe? Tem 1 milhão de coisas que você pode Interpretações, dizer né? qual é Eu o acho tesouro que dele. Ou é a solidão, é a paz, sabe?
Eu acho que é mais nessa leitura de A Paz, o Potose dele. A Paz no sentido de ele não foi afetado, não ficou alucinado atrás do ouro, então ele tem assim a sua paz, Ó, apesar de não ter a riqueza que os outros buscam ali. trazendo aqui, inédito, informações de uma resenha. É bem interessante aqui. O nome da resenha eu deixo o link depois também. A Força do Dinheiro em A Nova Califórnia de Lima Barreta, de Nildo Viana. No último parágrafo, ele escreve o seguinte: esse indivíduo é Belmiro, o bêbado. Ele entra em uma venda e não encontra ninguém. Pega uma garrafa de Paraty e fica bebendo na margem do Tupiacanga. Se compreendermos que Tupiacanga é uma metáfora da sociedade moderna, ficar à sua margem é algo significativo. Alguém que está na margem da sociedade moderna é portador de valores diferentes, sendo, portanto, indiferente à corrida do ouro. Essa é a mensagem de esperança do final do conto. Não existe apenas moral e hipocrisia, existem pessoas portadoras de valores distintos. Belmiro simboliza todos aqueles que escapam dos interesses e valores dominantes. Simboliza a divergência e a esperança de superação da desumanização e possibilidade de criação de uma sociedade verdadeiramente humana. Isso é uma interpretação interessante. Então, em cima dessa reflexão, eu faço um adendo à minha leitura, dizendo que ele talvez não esteja criticando o fato dele ser um artista não reconhecido, talvez ele esteja em paz, porque ele está fazendo a literatura dele, ele está fazendo para ele, né? Não está se importando se a sociedade está reconhecendo ou não, porque ele não faz para a sociedade, faz para ele, talvez. Mas eu acho que aqui o cara fala mais na resenha, mas é que, tipo, talvez tentar realmente terminar a história sem ser completamente pessimista, né? Porque se a história terminasse um parágrafo antes, ela seria uma história pessimista, seria uma história que mostraria que a natureza humana é a ganância, é a ambição. Tipo, a cidade morreu, né? Se fosse todo mundo da cidade, mas tem aquela pessoa que não seguiu os outros. Não seguiu os outros, não se afetou pela ganância dos outros, né? E acho que também faz esse paralelo de ser sempre a pessoa que você menos espera, né? Isso é quase a fantástica fábrica de chocolates, sabe? O garoto que vai ganhar a corrida pelo ouro é o garoto que você menos espera. Ou um pouco talvez, de não julgar as pessoas também, né? Porque normalmente a pessoa, o bêbado é aquela pessoa que todo mundo julga, né? Como alguém que não vale nada. E aqui eu realmente acho que tem um pouco de autoinserção nisso, porque era como o Lima Barreto passava a vida, né? Eu não cheguei a mencionar antes, mas ele se internou em manicômios por causa do alcoolismo dele. Ficou internado junto com o pai dele, inclusive. Nossa. E eu não lembro se isso é fato ou eu teria que verificar que ele faleceu numa valeta, né? Tipo, depois de ter enchido a cara, sabe? Porque realmente a vida dele foi extremamente amargurada como escritor e cidadão brasileiro, né? E a única alegria que traz hoje ele tá sendo, tipo, de uns anos pra cá ele vem sendo redescoberto como escritor, sabe? Tipo, as obras dele têm sido reavaliadas, têm sido analisadas e as pessoas estão vendo como, tipo, muita coisa que ele escreveu lá em 1800 é muito precioso para o que a gente passa hoje. Talvez esse conto também caia na categoria de contos que pode se iniciar da forma, falamos de uma cidadezinha que já não existe mais. Uma tendência aqui no sindicato, cidades sendo destruídas, o fim da sociedade como a conhecemos. Interessante, vendo agora de novo, eu tava pensando ainda sobre essa última frase, e o fato dele usar a palavra dossel, eu achei interessante porque é uma coisa normalmente usada ou para tronos ou para camas muito chiques, né? Então, associado à realeza. Então, ele usar isso para descrever sobre o céu, sobre o dossel eterno das estrelas, né? Que, então, tipo, esse é o dossel do personagem, né? Tipo, enquanto outros têm essa coisa muito associada ao dinheiro, ao materialismo, né? Uma coisa que é de ostentação, o dossel dele é o céu, né? É a natureza. É o alento da noite. Mas ainda tem uma outra dúvida, que é qual é o segredo do Belmiro? Qual é o segredo? Se o segredo dele tem algo a ver com a coisa do ouro, ou com o plot todo, ou se o segredo dele é algo mais filosófico na forma de encarar a vida, ou algo assim.
Acho que o segredo dele é justamente um mistério, por isso que é um segredo e nós não sabemos, né, cara? Mas eu acho que é algo, eu acho que é algo filosófico, assim, sobre a forma de encarar a vida, porque ele parece realmente, assim, imune e indiferente a essa É ganância, né? engraçado, que se você parar pra reparar, que ele meio que diz que ele e o Rio, né, foram as testemunhas de que o farmacêutico fugiu da cidade, né? Que ele fala que ambos, ele e o Rio, indiferentes ao que já viram, mesmo a fuga do farmacêutico, né? Então Uhum. subentende-se que o farmacêutico foi o único sobrevivente dessa Ele e o calamidade. farmacêutico, né? Tipo, das pessoas que estavam envolvidas na tragédia, Sim. né? Com o seu Potosí e o seu segredo, né? Realmente, aí o seu segredo fica pra gente devagar aqui, na verdade. Talvez, será que o segredo não é o testemunho dele da fuga do farmacêutico, de certa forma? Hum, Eu acho que é algo mais filosófico, Ah, mas... ah, peraí, onde que aparece o Belmiro antes do conto? Tem aquela hora o cético Belmiro, antigo estudante, que vivia ao Deus dará, sistema bebericando para ti nas tavernas. só, É acho só que é essa só parte nesse aí, eu acho. momento. É só esse Inclusive, momento. algo bem interessante que eu achei desse texto é a forma como ele salpica personagens, assim, no decorrer da história. Sim, e como ele explica cada um. Aham. Eu acho isso bem engraçado. Eu acho engraçado quando ele tá falando do jornalista, o mestre escola, como ele tem a mania, como ele vai explicando a mania do cara interromper a conversa dos outros pra Aham. corrigir a gramática. Cara, Essa parte foi muito boa. é muito Inclusive, boa. quando ele escreve o Flamel indo atrás do farmacêutico para pedir testemunhas pro experimento Uhum. dele, eu achei que uma das pessoas que ele ia sugerir, o farmacêutico, era justamente o cara que tava querendo. Eu não lembro se ele era o quê, delegado agora, alguma coisa, mas tinha um cara que queria basicamente prender o Flamel, né? Eu acho que E era o subdelegado. eu achei que ele ia sugerir esse cara. Uhum. Não sei porquê, mas tipo, pareceu muito intuitivo ali. E surpreendi Uhum. que não foi o caso, né? Mas deu ruim do mesmo jeito, né? Então. Deu ruim de qualquer forma. Mas eu acho engraçado como nesses últimos parágrafos ele começa a colocar, tipo, a malícia das pessoas, né? As facadas, os tiros, aí os Uhum. únicos que não brigaram foram o carteiro e seu filho, que decidiram ir arrombar o túmulo da própria mãe, né? Do cara, porque, porque ela era muito gorda, então ela tem mais ossos pra gente. E isso foi Cara, ideia do menino. do Isso me menino, surpreendeu cara, mais tipo, ainda. puta que pariu, velho. Até o moleque pegou a febre ali, né? Eles não brigaram, mas eles estavam na mesma Mas vibe ali. são os filha da puta. Ah, Ai, ah, mais algumas questões, meus caros? não sei, eu acho que o Tots fez muito bem em levantar esse último parágrafo, porque quando eu li, eu Uhum. terminei meio que com a pulga atrás da orelha, mas eu não sabia dizer por quê. E eu acho que é justamente porque o texto não tem assim um final fechado, né? Ele tem um final bem aberto. Bem aberto. Tanto a interpretação daquela última cena ali de o que ela quer dizer, como tá aí, o que aconteceu no final das contas com a cidade, com o farmacêutico, que ali só diz que ele fugiu, né? Então Uhum. o pessoal da cidade acabou não conseguindo pegar ele. Então é um final bem aberto que o maior mistério realmente, pra mim, seria o que aquela cena final ali representa e quem diabos era o Flamel, né? Se era o Quem homem diabos ou o era diabo. famoso? Eu aqui então deixo espaço para indicação de alguns outros contos que eu li. Alguns eu ponderei em trazer pro podcast, mas ou eram muito longos ou eram muito curtos. E no fim do dia, eu achei que ainda a Nova Califórnia daria um debate mais interessante pela maneira que a história é contada. Mas aqui no livro que eu tenho todos os contos, na sequência já tem O Homem que Sabia Javanês. Esse conto é muito divertido, também é um dos mais famosos do Lima Barreto. Basicamente de um homem que vai ajudar um nobre a traduzir um livro na língua javanês, uma língua que não existe. É o próprio Tolkien brasileiro. Ah, O Feiticeiro e o Deputado é um outro bem engraçadinho. Sobre. Que tem o mesmo início de A Nova Califórnia. Um homem que chega numa cidade e é taxado de feiticeiro. Aí, ó, vocês não podem reclamar com o meu início de contos de velhinhas solitárias em apartamentos, tá? É o modus operandi de escritores futuramente reconhecidos. Sua Excelência
que é um outro conto curtinho sobre um deputado saindo de uma reunião e tendo uma viagem muito louca. E por último, eu queria recomendar um que eu já tinha lido antes, que é A Cartomante, sobre um homem que está passando. É super curtinho, acho que tem 2 páginas. Um homem que está passando por uma maré de azar na sua vida e busca uma cartomante para encontrar respostas desses infortúnios. E essa é uma marca do Lima Barreto muito boa, que o humor vai estar sempre presente, de alguma forma, nas histórias dele. Seja para criticar ou seja para fazer galhofa mesmo. E claro, como eu falei no começo desse episódio, a indicação dos livros dele é fácil, não são livros longos, nem o Memórias Póstuma. Não, Memórias Póstuma, tô confundindo já os autores. O Recordações do Escrivão Isaías Caminha e o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Que é um título muito interessante, né? Se tu parar pra pensar, ele já te conta que Policarpo Quaresma vai ter um triste fim. Uhum. Mas a jornada até esse triste fim é boa demais. É muito bom. É muito bom esse livro. Indicação fácil, Lima Barreto. E Drácula, de Lima Barreto também indicamos aqui. Lemos na íntegra. O único Drácula que vale a pena ser lido. Infelizmente, né? Lemos na íntegra aqui em nosso podcast especial de Halloween. Lembrando que estamos abertos a ofertas de adaptação para TV. Sim, estamos abertos. O Drácula do Lima Barreto é o único livro dele que não foi ele que escreveu. Exatamente. Mas que ele facilmente teria escrito. E é o único livro que ele autora póstumamente sem ter escrito. Muito bom. É, Muito que bom, então. Temos um clube do conto, meus caros. temos um conto. Sim. Então, Falando, só dar ainda você falou, o Lima Barreto era do Rio de Janeiro. Eu não sei se nós tínhamos lido algum conto de alguém. Acho que nós já tínhamos lido o Garoto do Mercado, não, aquele do Terça-feira Gorda. Eu acho que também era do autor do Rio de Janeiro. O Caio Fernando de Abreu é do Rio de Janeiro também, não é? Deixa eu confirmar. Jornalista, nasceu em Santiago, Rio Grande do Sul, e morreu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha, errei. Mas, feio, errou o enfim, a ideia... Sim, troquei um bairrista pelo outro, né? Nos estados. Mas a ideia que nós tínhamos pra esse ano era tentar completar um pouco... Não completar inteiramente, né? Mas tentar fechar o mapa do Brasil, lendo contos de autores brasileiros de todos os estados. Em breve, sem promessa de quando, nós vamos ter um mapinha no blog, vamos postar também no Instagram. Vamos colocando um pin em cada autor e cada Exato. conto. É isso aí. Muito que bom. Em breve vem mais um estado, né? Tanto. Autores do Acre. Eu quero ver autores do Acre. Dessa dimensão. Mas muito bem, então, meus caros. Deixem recomendações, de preferência, e comentários. O que vocês acharam do final. Se vocês têm mais alguma opinião sobre a imagem do bêbado. Se vocês sabem o que é o segredo do Belmiro. Não? Qual é o segredo de Belmiro? Qual é o segredo? Qual é o tesouro de Belmiro? E o tesouro. Qual é o tesouro são e segredo entidades de Belmiro? separadas. Qual é o segredo e tesouro de um homem que não se importa com ouro? Qual é? Olha aí, fica essa pergunta. Vocês podem deixar comentários, indicações e filosofias aí no nosso e-mail, o sindicatosescritores@gmail.com, ou nas nossas redes sociais, Sindicatos Escritores no Instagram ou Twitter, e também no nosso canal do YouTube pela aba de comentários, Sindicatos Escritores. Estamos lá em forma de vídeo, aqui ao vivo e a cores. E é isso. Até a próxima, meus caros. E evitem roubar cemitérios. E ouro. E alquimistas. Ouro. Alquimistas. Evitem matar alquimistas. Evitem e não profanem túmulos, gente. Não profanem túmulos. Falta, gente. Não profanem túmulos. Muito que bem. Tchau, tchau. Tchau. Até.